Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está nos assistindo. Meu nome é Milena Flick, é um prazer estar aqui hoje, mediando essa mesa. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho franjinhas, tenho um coque também acima do cabelo, aqui no topo da cabeça, com a mecha descolorida. Estou com uma camisa floral e ao meu fundo tem uma parede creme. Quero agradecer aqui a Ato 3 pelo convite, a Daniel e a toda a produção para participar do REC. É uma alegria estar numa mesa com pessoas tão queridas, profissionais que eu admiro muitíssimo. E vamos lá, essa é a mesa a respeito de gênero, corpo e performance. Nós estamos aqui com Shirley Ferreira. Vamos aqui para minha cola. Mãe, crocheteira, atriz, multiartista, integrante também do Coletivo Cultural de Produções Colaborativas Mafuá. Balaio, Gabi para as íntimas, que é cantora, compositora, psicóloga, performer, vocalista da Dona Iracema e também membro da nossa Mafuá. Ricardo Fraga, querido amigo, diretor, ator, performer, dançarino e preparador de elenco. E Daniel Leite, que é diretor, roteirista, produtor, editor, montador e é o cofundador da Ato 3, né, Dan? Então, olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes para quem está assistindo a gente. Hoje a gente vai conversar aqui a respeito de alguns dos filmes, né, que estão na mostra. A gente tem de Daniel Leite, Começo, Meio e Fim. Temos Solo Seco e Rachado, desse trio maravilhoso, Shirley, Ricardo e Daniel. Território das Cercas, que é de Rick, também de Ricardo, e Bicho, direção de Shirley. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito desses quatro trabalhos, tendo como foco, então, o tema da mesa, né? Corpo, gênero e performance. Eu vou começar lançando aqui uma questão que não tem como fugir dela, porque perpassa aqui todos os trabalhos, que é a escolha ou a necessidade aí de abordar as questões relacionadas à violência, né? Violência de gênero, temas relacionados, né, à homofobia, racismo. A gente vê a relação também do primeiro filme sobre relações amorosas abusivas ou tóxicas, enfim. Aí tem a questão estética relacionada com cabelo, violência obstétrica, né? Então, assim, todos os filmes de alguma forma perpassam aí o tema da violência. No filme de Daniel, de uma forma mais poética, né? As escolhas estéticas são diferentes. E os outros filmes que tem um grupo em comum trabalhando, né, já uma pesquisa contínua, a gente vê muito a questão do relato, né, do depoimento, como escolha para tratar dessas questões. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu vou jogar é isso, assim, a questão da violência, o que aparece de violência aí nos filmes, que se é uma escolha ou é uma necessidade subjetiva nossa, assim, né, artística, política, de colocar isso na performance, no cinema, nos trabalhos corporais. E essas escolhas estéticas distintas, né? De trabalhar com relato, com depoimento e também com uma poesia, com uma abordagem poética, né? Esteticamente diferente, que é uma escolha diferente aí do relato, né? Vou jogar para vocês aí. Quem pega a bola. Bom, então deixa eu pegar essa bola e iniciar fazendo uma descrição também. Então, eu tenho pele branca, tenho uma barba meio grisalha, cabelo grande, solto, uso óculos, estou com a camisa vermelha e atrás de mim tem alguns livros. E aí eu estou super feliz de estar aqui
também agradecer esse momento e essa partilha. E essa pergunta, Mila, e essa provocação inicial que você faz, ela é muito importante, assim, muito interessante, da discussão da necessidade ou se é uma questão de uma escolha em relação aos trabalhos que foram criados, né? Eu estou bem feliz de estar com todos os e todas e todes, né, que trabalhamos juntos já com algum tempo, e para mim é muito uma necessidade, assim. Principalmente quando a gente começa a falar de gênero, trabalhar com questões corporais, assim, né, sobre o nosso próprio corpo. Eu acredito que a performance e o vídeo, ele vem aí como uma possibilidade de expressar essa necessidade, a necessidade mesmo de colocar para fora. Porque quando a gente, pelo menos para mim, quando eu estou reelaborando o vivido através da arte, eu consigo acessar e ressignificar aquele momento vivido. Então, por causa disso, a arte ela se torna muito potente em ressignificar. Então, tem uma necessidade aí. E quando a gente fala, eu sou um homem gay, e quando a gente fala, então, de violências, né, dessas violências que muitas vezes são também veladas, né, que vem de todas as partes e em qualquer etapa da minha vida, quando eu vou lembrando, que às vezes eu nem percebia que era uma violência. E justamente quando a gente vem e acessa através da arte, é possível fazer essa releitura. Então, para mim, é muito esse lugar da necessidade, na necessidade de expressar, na necessidade de modificar o vivido e de abrir possibilidades para um momento como esse, um momento de conversa, de discussão, e potencializar, então, aí a questão dos filmes, né? E das histórias. E não tem como a gente pensar em performance e não pensar nas nossas próprias histórias, nas nossas próprias vivências. E aí vem a questão do depoimento, que é uma outra coisa que você puxa, né? Então, são muitos depoimentos. E quando eu sentia que eu estava seguro para tocar neles, né? E transformá-los eles em uma obra de arte, era também um processo de cura, de autocura, de autocuidado, e aí acaba caminhando por esse caminho. E aí, quando encontro, e aí começo a trabalhar junto com Shirley, com Balaio, com Daniel, que também acabam, né, dialogando e potencializando todos esses discursos, acaba sendo incrível. Vou pegar a bola aí de... Então, eu sou Shirley, né? Sou uma mulher de pele clara, tô com cabelos escuros, cheios até o ombro, com uma blusa amarela. Ao meu fundo tem uma parede cinza e um painel de macramê com as cores da bandeira da Jamaica. Então, eu vou puxar o que Rick estava comentando sobre essa questão dos depoimentos, né? Os depoimentos caem um pouco dessa questão do documental. Então, a gente descobriu, acredito eu, não fazer, né? Tanto esses três, a gente está falando de 4 filmes, os três, tem 3 filmes aí que tem uma estética muito próxima, né? Tanto numa disposição desse corpo, que é um corpo no cotidiano, né? Desses corpos, desses filmes, quanto nessa questão do relato dessas pessoas que são donas desses corpos, né? O interessante da performance, acredito, que seja que ela rompe o eu, né, o indivíduo do artista, né? O artista e o indivíduo é uma coisa só. Então, a gente, na linguagem perante ao público, né, não há essa separação. Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso também dá a liberdade da gente falar das nossas próprias histórias. E como é difícil falar de si, né? Eu acredito. Então, eu acredito que quando a gente põe esse corpo em potência, em cena, ou enfim, aí nos filmes, no caso, a gente, falando de si mesmo, acaba talvez provocando no outro o reconhecer de si também, né? Porque como a gente está muito, existe uma apropriação da sua própria história, então aquilo não há uma interpretação de mim mesmo, né? Não é uma interpretação, não é um outro, não é uma personagem, sou eu.
Então, aquilo se torna muito, muito verdadeiro, muito humano. E acredito que muitas pessoas, como algumas pessoas já relataram ao ver os filmes, se identificaram de alguma forma, né? A gente acaba, as outras pessoas acabam se vendo também naquela história, né? A gente fala, aborda a questão da violência, ao mesmo tempo que seja difícil, ao mesmo tempo é extremamente necessário, né? Falar sobre isso. Falar de uma espécie complexa como a nossa, né? Com uma variedade, acredito, ampla, né? E querer que essa variedade seja de uma única forma, né? Que ela tenha um único modelo, não tem que ser desse único modelo, né? Dentro desse modelo único tem que ser ter só dois, né? O homem e a mulher, né? E aí, dentro desse formato, elas precisam identificar visualmente esse formato, e a partir desse visual, você vai falar como é que deve se comportar, né? E não poder fugir disso. Mas eu acho que essa anulação tão violenta que a nossa sociedade coloca e impõe é porque ela nega o quanto que ela é múltipla, o quanto que ela é diversa no próprio indivíduo, né? No único ser, a gente é muito diverso, né? E aí, a negação disso, a negação do próprio desejo de ser, muitas das vezes projeta isso na anulação da vida do outro, né? Eu acho que está sendo, né? A gente teve essas oportunidades de fazer esses filmes, de colocar esses filmes dentro dessa linguagem. Eu não sei como, na verdade, a gente iniciou com o Solo Seco Rachado, depois a gente desdobrou para esses outros filmes. De alguma forma, a gente se encontrou nesse primeiro momento, nesse primeiro filme, nesse primeiro silêncio, dentro das experiências que a gente tem, né? Tanto na arte, quanto cada um na sua linguagem também, e enquanto pessoas também no mundo, né? E, de alguma forma, a gente se somou e viu o potencial do resultado, né? Que se deu no primeiro filme. Eu falo no potencial enquanto comunicação, né? Como foi potente e como isso gerou outros frutos, assim. Então, primeiro dizer que é uma honra estar aqui com nós todos juntos aqui, prazer revê-las de novo, assim, é muito, muito bom saber do processo de criação de potência que a gente teve, né, durante esse período todo, assim. Como o Mila falou, querendo ou não, é um trabalho de continuação de pesquisa, né, nesse desdobramento dessas outras produções que a gente foi fazendo no decorrer desses anos. Gente, sou Balaio, Gabi, sou uma travesti, tenho uma pele branca, eu tenho um cabelo cacheado, longo, estou vestida com uma blusa gola alta, ela é amarela, e ao meu fundo eu tenho uma parede cinza de cimento. Esse ponto de que, por mais triste que seja, né, essa característica óbvia da violência material que travestis passam, que mães passam, que pessoas LGBT em geral passam, existe um outro tipo de violência que às vezes passa despercebido, que é a violência no relatar a violência. A violência com travestis, ela não termina quando o ato criminoso chega em conclusão. Ela continua no momento do relatar esse ato violento. Então, há algo de muito poderoso no nós mesmas relatarmos do nosso sofrimento, das coisas que a gente passa. Tudo. Porque existem nuances e detalhes da vítima e que geralmente não é colocada como vítima aos olhos de uma sociedade cisnormativa, há nuances dessa violência que só a gente sabe e que quando a gente relata, a diferença é exponencial do que quando a gente compara esses relatos na grande mídia ou em grandes portais. Então, usar de um meio artístico como a performance, a audiovisual, como uma ferramenta para relatar dessas dores e dessas violências da quais somos vítimas, nos permite não só aprofundar nesse lugar profundo dessa violência, né, por mais redundante que isso pareça, e também comunicar de forma sensível para aqueles e aqueles que não são vítimas disso, como a gente se sente, comunicar isso de uma forma mais
mas verossímil com a realidade, com a nossa experiência também, através do revisitar, do reelaborar esses processos e colocar para fora, né, a partir de um lugar artístico. Bom, minha vez agora, então. Bom, sou Daniel Leite Almeida, eu sou homem branco, cabelo encaracolado, médio, estou vestido com uma camiseta vermelha com uma estampa de Alice no País das Maravilhas. No meu fundo eu tenho uma parede cinza acolchoada, né? Que eu estou dentro de uma salinha acústica. Bom, para mim, a violência vem no lugar do incômodo mesmo, assim, como já foi citado várias vezes, porque eu tenho cada vez mais pensado no cinema, numa arte que atravessa as nossas questões, em que a gente consiga falar a partir de nós, a partir das nossas vivências, a partir das nossas dores, alcançar o outro, né? Alcançar as dores do outro. E eu acho que é mágico a possibilidade que o audiovisual tem de alguma forma, ter esse processo de identificação, né? Mas existe uma diferença, por exemplo, quando eu vou trabalhar com começo, meio e fim, que começo, meio e fim vem de inquietações minhas, vem, enfim, uma estética que eu acho que aproximando de todos os outros três, que é a estética do corpo, né? O corpo é a matéria que está ali, né? O corpo nu, o desnudar, né? Esse corpo que tá entregue, que está exposto, mas não eram vivências minhas, assim, ou não de forma consciente, sabe? Eu não estava rememorando. Eram inquietações que que atravessavam pela violência, que eram atravessadas pela violência, né? E aí, logo em seguida, acho que o começo, meio e fim deve ser de 2015, mais ou menos, uns 2, 3 anos depois, eu encontro com Shirley, e ela traz a, uma performance que ela estava já, enfim, que ela já tinha construído há um tempo, que ela apresentava em Vitória da Conquista, relacionado à violência de gênero a partir do cabelo, né? E aí eu via o quão potente era aquilo, porque a gente estava falando de uma dor vivenciada, né? Era uma dor que eu lembro que quando eu terminei de finalizar o curta que eu fui editar, eu terminei muito mal, assim, como se eu tivesse passado por aquela violência também, sabe? E aí surge, né, essa trilogia, Solo Seco e Rachado, Bicho e Território das Cercas, que vai falar sobre memórias. Então, são memórias vivenciadas, memórias reais. Foi necessário muita coragem, mais do que a exposição ali, sabe? Mais a coisa do reviver as dores, sabe? As dores que, enfim, uma tentativa inclusive de cura. Não sei se houve, se todos tiveram essa mesma sensação, assim, de que, bom, liberamos para o mundo, agora a gente precisa seguir para lidar com outras questões, né? Eu penso muito nesse cinema enquanto esse lugar de revisitar mesmo o nosso passado, as nossas dores, e de alguma forma encontrar é o que Ricardo sempre fala e que falou, né? E ressignificar isso tudo e ter, enfim, um ponto de encontro também para outras pessoas que passaram, que passam pelas mesmas violências. E claro que essas violências também existe um tipo de corpo que está mais vulnerável do que outros, assim. Eu, por exemplo, estou num lugar privilegiado do que muitas outras pessoas. Enfim, é atravessado a partir de um corpo que não é um corpo dito social, sabe? Então, acho que é uma coisa que a gente pensa muito e que vivencia muito e que está nos curtas. Ai, que bom que você puxou aí essa questão do corpo, que era justamente a outra coisa que eu estou aqui curiosa para conversar com vocês, a respeito desse lugar do corpo nos trabalhos e da preparação nesse lugar tão sensível, né?
de trabalhar com questões subjetivas, com vivências de violência, e como é que foi aí para vocês essa preparação, essa pesquisa, esse cuidar, porque, né, como acho que a maioria falou, né, partiu de inquietações pessoais, partiu de questões de vocês, assim, a trilogia tem isso do depoimento, das vivências, inclusive, Gabi, né, Balai, eu vejo muito de depoimento de testemunha também no seu trabalho solo, né, nas músicas compostas para a trilogia, né, que você participou ali nas trilhas sonoras. Então, não só no seu depoimento, mas também nas músicas, né, como isso aparece, eu acho, né, assim, né, minha percepção, depois você pode me corrigir se eu estiver errada. Mas, assim, mesmo depois do seu trabalho subsequente aí solo, né, a menina que não tinha história, que tem muito esse lugar de testemunho, de relato, né, e aí também pensando então a voz como corpo, né? Só para contextualizar, que é o corpo e voz, né? Assim como a gente fala no teatro, é integral. Uma coisa não está separada da outra. Então, eu queria muito ouvir de vocês como é que foi esse processo de preparação desse corpo para essa exposição, que é uma coisa que está em todos os filmes mesmo, né? Em todos os 4 trabalhos, essa coisa do corpo que se coloca, né? Que se expõe e que, de certa forma, é atravessado novamente por essas violências, porque você revive, né, obviamente em outro lugar e com outros objetivos, porque tem aí objetivos artísticos, estéticos, né, é uma produção artística, afinal de contas, mas é uma forma de ressignificar, como disse Ricardo, de reviver, de tocar naquilo, né, então como foi para esses corpos se organizarem, se prepararem para esses trabalhos, pensando também nessas 2 linguagens, né, performance e cinema. Como é que esse corpo foi preparado para lidar com essas 2 formas de olhar para a arte, de produzir arte, enfim, subir de novo aí a bola para vocês. Eu acho que os nossos corpos eles já estão bastante vulneráveis, até mesmo quando estão vestidos, quando estão com um comportamento dentro do que a sociedade acha que é considerável, né? A gente sofre a violência, isso significa que nada disso barra a gente, né? Tanto a gente se comportar como a sociedade quer, como a gente se vestir como a sociedade quer, quer dizer, nada disso barrou as violências que a gente viveu, nada. Então, de alguma forma, o nu dentro dos filmes, dentro dos trabalhos, o nu corporal, ele é o que menos, assim, porque não é essa nudez. Ali a gente coloca aquilo como símbolo, né? Coloca a nudez exatamente para que a gente comece a dialogar, fazer um diálogo visual, para as pessoas terem uma leitura a partir daquilo que elas estão vendo, né? Da questão da vulnerabilidade também, na questão também de como esse corpo, a todo momento, é um corpo produto, né? Dentro da nossa sociedade, sobretudo por conta da nossa cultura econômica, parece que tudo se transforma em produto, tudo se transforma em venda, tudo se transforma, você tem que comprar tudo. Então, a gente, de alguma forma, está todo momento vendendo a nossa vida, né? Vendendo nossos corpos. Então, quando eu colocar isso em questão vulnerável, é também dizer a negação exatamente do corpo enquanto produto, né? Corpo produto para que o outro compre, né? Porque não é. O corpo de cada um aqui, os nossos corpos, né? Pertence a quem mora nele. Não pertence a nenhum sistema, né? Pertence a quem mora nele. Então, colocar a ideia de estar nesse processo desse corpo tão nu, na verdade, a nudez da alma, né? A nudez das nossas próprias histórias, a gente já está vulnerável muito antes da gente se colocar ali naquela condição, digamos assim, naquilo que a gente entendeu enquanto estética para poder dizer sobre esses assuntos, né? Tanto nos três filmes, e acredito de alguma forma, mesmo que no filme de Daniel não tenha essa nudez, mas a gente fala de uma outra nudez, né? Que é o relatar da própria história, né? Ainda que não seja da mesma pegada de um relato a ser dito ali, né? Mas é de uma história real a se transformar ali, né, em uma ficção, né, falar sobre aquilo. Eu acho que a gente veio, na verdade, aprendendo no decorrer, né, o que seria
o processo de preparação desses corpos, né? Os corpos, tanto eu quanto o Rick, a gente tem já uma experiência de palco, uma experiência também da performance, né? Enquanto da experimentação desse próprio corpo em cena, né? Mas também de vivências de outras pessoas que nos provocaram, acredito eu, né? E eu acho que, como você falou, Miriam, no início, que é uma pesquisa continuada, assim, né? Não talvez de forma consciente, tudo bem programada, mas de alguma forma a gente não fazer foi dando continuidade a essa pesquisa, né? Porque, para além da questão do audiovisual, a gente se desdobrou a partir dessas provocações, a partir desses exercícios, a gente desdobrou também para outras áreas, né? Como fotografia, enfim, exposição, né? A questão da arte visual, que é onde o corpo performance permite, né? O corpo performance permite estar no cinema, como permite estar no teatro, como permite estar numa exposição de arte, como permite, sabe? É um corpo muito possível, porque é uma linguagem em que ela rompe muitas dessas regras, né? Também, das regras das outras próprias linguagens também, né? A gente pode pegar dentro da performance, há um processo muito livre, muito libertador nesse sentido, né? De pegar outras características de outras linguagens e colocar na performance também, né? Então, eu acho que no decorrer a gente vai aprendendo como se preparar para essa nudez, né? Eu acho que não só no primeiro filme, mas no decorrer. A gente teve outros projetos, como, por exemplo, um projeto que foi muito importante, que a gente está falando aqui de cuidado, autocuidado, de cura, e eu acho que está relacionado a isso, né? Porque se a sociedade me agride, é para ela que eu devo devolver, mas não devolver enquanto violência, mas em devolver enquanto possibilidade de discussão para mudança, né? Porque eu acho que os filmes, eles estão aí exatamente para isso, para que a gente abra a possibilidade de discutir para uma possibilidade de mudança disso também, né? Que não é aceito, não deve ser aceito dessa forma. Não só ser aceito, como também dizer o quanto existe outras formas de existir nessa própria espécie. Existem outras formas, o relato mesmo de Balaio nessa história, para mim, foi algo extremamente atravessador, né? Porque eu me deparei com uma história que eu não tinha escutado antes. As possibilidades são... E não é possibilidade de escolha, é porque a vida é muito para além do que uma projeção de um coletivo, do que se deve ser, sabe? É muito para além disso, a gente olhar para o mundo e ver as possibilidades, sabe? O pulsar da vida é muito para além dessas regras. Então, eu estava falando até desse outro projeto, porque eu acho que é muito valioso, que isso eu acho que, para mim, maturou muito também minha posição enquanto performer, né? Que foi a psicomagia, que tem uma ligação também nessa relação de cuidado, em que pega, de alguma forma, a performance, mas também com um cuidado psicológico dentro disso, sabe? De você revisitar as suas memórias, mas de uma forma também de que ela não caia no lugar da dor, e que ela caia no lugar da transformação a partir daquilo ali. Não que a dor deva acontecer, porque a gente fala, a gente aprende com dor. Não aprende nada, isso não deve ser aprender com dor. Isso está errado, assim, não é para a gente estar vivenciando as violências para poder ser alguém melhor. A gente não torna alguém melhor. A gente resiste porque a vida pulsa, mas a gente não torna melhor. Tem algo muito errado em tudo isso aí. A gente vem descobrindo como se preparar para isso, né? Eu acho que está muito ligado não só à questão técnica em si, mas sobretudo à questão também da forma como a gente coloca no mundo. E aí, o que me vem é pensar que a arte cura, né? E aí, toda essa fala que Shirley traz para a gente, né? A arte cura. E é através desse processo que nós vamos discutindo e reelaborando as nossas vivências com isso. Drummond ele escreve que a nudez é a última veste-se da alma. Então, quando a gente pensa então, nos filmes, e alguns deles têm essa presença da nudez, né? E quando a gente pensa na nudez como sendo o que o Drummond fala, né? Que é o que nos coloca em contato com o outro, e preparar isso e trabalhar com esse lugar sensível, e é por isso que a gente sempre fala sobre isso, que a arte cura, a arte é esse lugar, né? Da gente trabalhar com os nossos afetos, entender os nossos afetos e aprofundar eles. Então, toda a preparação corporal também, já que passa
pelas nossas memórias e as nossas vivências, também passa por esse lugar de trabalhar esses afetos, né? Nos processos, geralmente a gente começa trabalhando muito com as trocas de experiências mesmo, assim, as nossas conversas nos colocam nesse lugar de proximidade entre a equipe, né? Então, a equipe, ela precisa, mais do que pensar num produto, é pensar nesse processo, no processo dos encontros. Então, toda a equipe, a gente conversa muito sobre o tema, sobre o que a gente está querendo falar agora, como cada um e cada uma se aproxima ou se distancia desses temas, para que a gente comece aí a estar todo mundo vibrando na mesma energia, né? Depois disso, a gente começa, e não também de forma tão consciente assim, um trabalho muito corporal, de sensibilização corporal mesmo, né? Então, eu acabo trazendo um pouco sobre eutonia, que é uma prática de educação somática, mas Shirley também tem um trabalho muito intenso e muito consolidado de corpo no teatro, né? E que ela se expande aí para as preparações de elenco como um todo, que ela acaba trabalhando muito forte, e esse processo de trabalhar esse corpo sensível, esses sentimentos, esses afetos pelo corpo, pelo toque, né, pela temperatura. Então, isso tudo vai nos deixando cada vez mais seguros e permitir com que a performance em si ela aconteça. Nós ficamos elaborando muito ela, para no momento ela acontecer. E algumas coisas acontecem porque esses corpos estão disponíveis para o encontro, né? E aí, nesse caso, o encontro com a câmera, né? Então, por isso, esses momentos de preparação, de exercícios corporais, de sensibilização corporal, em vários momentos, para que aconteça esse encontro, né? com a câmera também. Então, é um processo que vai nos deixando cada vez mais seguros da exposição, seguros de contar essas histórias, e essa segurança está nesse lugar de reelaborar esses afetos, né? de trabalhar com esses sentimentos, né? Que a arte nos permite. Por isso que a arte cura sempre. E é esse lugar que foi sendo construído. E um foi fortalecendo o outro, né? E juntos e juntas a gente conseguiu, então, nos reconstruirmos, né? E estarmos prontos para novos embates, novos contatos e novas experiências. Eu acho que foi mais por aí, assim, que eu senti, né? E que eu sinto. Mas tem uma coisa interessante sobre o corpo, não sei se isso pode vir a enriquecer aqui a conversa, mas eu até conversei isso com o Chio, né? Que quando a gente estava fazendo a preparação do corpo, né? Para o curta, foi para o curta ou foi para o... Eu não me recordo agora qual dos dois, mas eu lembro de sentir meu corpo muito duro, né? Eu não sou atriz e tudo, mas não só por isso. De novo trazendo a questão da travestilidade, né? Meu corpo é um corpo alvo, né? Um corpo alvo da qual tem uma série de violências direcionadas para ele, né? E isso cria uma certa rigidez, uma certa tensão, um certo casco. Eu gosto muito dessa ideia do casco, porque o casco é um tanto quanto duro e também o casco protege o nosso centro, né? E é muito incrível isso, que quando a gente se propõe, dentro de um curta, dentro de uma obra audiovisual ou uma obra musical, a falar de determinadas violências, a falar de determinado corpo, nesse caso em específico desse curta, o recordar e o relembrar essas violências também não foi só no campo do discurso, né? Veio também no próprio corpo, nesse processo de preparação do corpo que foi conduzido aí por Chio. Então, isso foi muito interessante. A própria preparação desse corpo já trouxe muito do que o curta iria trazer discursivamente. Assim. Eu achei isso muito interessante e talvez uma das coisas que mais tenha me marcado no processo.
Eu acho que eu posso contribuir até aí, me baseando do que eu escutei, do que eu consegui escutar. Que eu falei um pouquinho, bem rapidinho, sobre as suas composições também terem aqui essa coisa de depoimento, né? Porque você também trabalhou nas trilhas sonoras da trilogia. E aí eu falei um pouco também até do seu EP novo que você lançou, que tem as letras, né? Assim, A Menina Não Tem História, que tem esse lugar também do testemunial, do relato de si também, né? Então era isso, assim, eu queria também ouvir um pouquinho de você nesse corpo-voz que aparece aí também, com relato, também com depoimento. Ah, sim, agora eu entendi, agora tá tudo claro. Tem um negócio muito interessante, tanto no meu trabalho solo, quanto também no trabalho das trilhas, que é o uso da técnica chamada drive, né? Que é esse negócio que parece um grito, um rugido, um latido, como vocês podem ouvir do cachorro aqui embaixo, né? E o drive é essa sensação de quebra da voz, de ruptura, de empurro. E isso é muito interessante. Eu achei muito legal isso de você falar de que o corpo-voz é visto ali de forma integrada, né, como algo único ali. Essa sensação, essa produção estética do drive diz muito sobre esses empendimentos, sobre esse entalamento aqui da nossa voz, esse entalamento das nossas dores. E aí, nesse processo tanto das construções da trilha quanto das próprias canções, são sempre situações ou afetos muito gritados e que precisam ser gritados por conta dos impedimentos que o cercam. E aí é muito interessante também pensar as trilhas e pensar isso, sentindo essas coisas, revivendo esses sentimentos. Eu lembro que fazendo a trilha das cercas, teve um momento que eu gritei, assim, que eu me senti tonta. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou cair. Mas era um grito que eu precisava dar. E de algum modo dialogava de forma muito direta com a proposta e com o dizer sobre as violências nos trabalhos. Eu acho que eu posso contribuir também sobre a questão do corpo, sobre o cuidado, né, que esse tipo de trabalho exige, assim. Eu acho que eles só foram possíveis, todos eles, a partir de uma confiança depositada, né? Porque você está ali exposto, então você, por exemplo, tem que confiar e sentir-se também à vontade, por exemplo, com a equipe que está com você. Então, acho que de alguma forma também a gente precisou trabalhar não só como lidar o corpo nesse lugar, nessa condição de violência, essas memórias de dores. O corpo vulnerável, também a gente precisou trabalhar essa relação entre nós da equipe, né? Não à toa que são curtas que têm uma equipe bem mais reduzida, porque a gente está lidando com intimidades e isso foi também bonito, porque de alguma forma criou-se um espaço de afetos, né? Um espaço de cuidados, que eu acho muito, muito importante. Bom, gente, então acho que para a última rodada aqui, porque o nosso tempo está quase se esgotando, eu queria propor que cada um falasse um pouco sobre as expectativas em relação a esse trabalho, possíveis desdobramentos, né, dos trabalhos, né, que a gente conversou, no sentido de pensar também esses filmes, esses trabalhos como obras vivas, né, que embora já tenham sido finalizadas em seu formato ali cinematográfico, digamos assim, elas estão reverberando, continuam, né, vão estar aí na mostra, possivelmente vão alcançar outros públicos, a gente deseja, né, que sejam vistos e né, várias vezes discutidos e que participem de projetos e tal. Então, acho que queria finalizar assim, levantando essa bola, assim, para propor para vocês que falem um pouco dessa expectativa com relação ao que pode se desdobrar desse processo, assim, dessa pesquisa que foi aí desenvolvida por essa equipe, se tem projetos futuros que estão relacionados aí ao trabalho com os filmes de performance ou de outros filmes, de outros documentários, outros projetos, enfim, para a gente sentir um pouquinho da vida desses trabalhos para além das telinhas, assim, se ainda tem outros desdobramentos que vocês desejam, que vocês aspiram, estão trabalhando sobre e tal. Então,
Pois é, né? Eu acho que os próprios 3 filmes, assim, eu vou falar até dos 4, porque, como o Dan falou aí, ele de alguma forma foi provocado a partir do primeiro, né? A querer também a falar, a se colocar também, né? A partir do audiovisual, mesmo que não tenha performance, no caso. Mas eu acho que os produtos em si já foram já um desdobramento muito potente, né? Querendo ou não, acaba reverberando aquilo que a gente construiu na gente, e querendo ou não, quando a gente faz uma outra produção, aquilo que a gente vivenciou é levado também, né? Enquanto história nesse corpo que a gente viveu, né? Que a gente também ressignificou, enquanto também meio de experiência também, né? Diante de algo que foi bastante novo para a gente, né? Porque uma coisa, eu tinha as coisas muito separadas, né? Assim, em termos de linguagem, fazer teatro, fazer performance, fazer uma função dentro dessas linguagens, papapá. E quando, de repente, a gente mistura a performance com o audiovisual, foi uma descoberta, né? Não que isso não acontece, isso acontece muito, mas, assim, para a gente, pelo menos para mim, foi uma descoberta muito, muito bonita, muito potente, né? Enquanto a gente se misturar, é bom, né? E com relação a ter outras pretensões, eu não sei, assim, quanto ao audiovisual, né? Eu tenho, porque quando a gente fez o primeiro, e aí eu falei para Dan depois sobre o bicho, e aí ele fez uma provocação de fazer uma trilogia, né? Que eu tinha uma ideia de um terceiro. Eu pretendo, em algum momento da vida, antes de partir, fazer um terceiro trabalho no cinema, assim, no audiovisual. Eu não tenho outras pretensões porque eu acredito que vai ser muito do que pode vir a aparecer, né? Porque eu acho que, de alguma forma, as minhas experiências estão mais no lugar mesmo do teatro, né? Então, eu acredito que seja um lugar onde eu consiga ter mais, talvez, segurança para conseguir pensar em outros desdobramentos, né? Mas, com relação ao audiovisual, tem essa pretensão desse terceiro filme que eu quero muito dizer também, que é uma necessidade quanto indivíduo também, que é falar sobre a família tradicional brasileira. E, para mim, fecha as 3 questões que me dão nó. Aí, obviamente, que eu tenho outros projetos com relação a pensar, a conversar sobre capacitismo, a desenvolver projetos com isso. Eu tenho vontade, não tenho nada em mente de fato, mas eu tenho muita vontade de falar sobre isso através da arte, né? E aí, no teatro, não sei, em algum lugar, eu pretendo fazer, né, em algum lugar futuro, uma pesquisa que traga e que converse e que fale sobre os corpos com deficiência, né? O bicho é uma pretensão muito grande desse primeiro momento que a gente fez, e quero agradecer a Noi, né, que eu tive a grande oportunidade de encontrá-la e de a gente conseguir esse desdobramento através do filme, assim, foi uma grande parceira aí, e a gente tem aí um projeto juntas, né, de dar continuidade, porque dentro do nosso encontro foi muito bacana, que a gente se identificou, e não só fazer o filme, mas de querer fazer outros desdobramentos. A gente, aos poucos, muito pouco, ainda com pequenos passos, a gente vem fazendo algumas ações. Então, esse ano que a gente conseguiu uma pequena verba, muito pequena mesmo, mas que vai nos dar a possibilidade de alcançar um outro passo, né, que é uma discussão mais próxima da comunidade, com a comunidade com relação a isso, né, em busca do parto humanizado, da discussão sobre a violência no parto, não só como a gente fala de mulher, mas sobretudo o corpo com útero, né? Então, a gente tem essa pretensão aí, espero alcançar. Agradecer a oportunidade também, sabe, de encontrar com pessoas tão potentes, assim, Henrique é um grande parceiro em cena na vida, Dan também, que eu acho que foi através dele que eu conheci o audiovisual. E isso, para mim, foi uma coisa muito potente, porque acabei desdobrando não só esses filmes que a gente vocês vão poder assistir, mas também outras produções, né, pela Ato 3, né, que é uma produtora muito potente no sentido de ser também muito provocadora e vir aí com uma equipe grande, trocando com outras figuras dentro e fora da cidade, quanto também do estado, né, a vir a trazer experiências e potencializar aí a questão da linguagem do áudio do cinema. Então, agradecer muito essa oportunidade, sabe, de ter vivenciado todas as experiências. A Balai também, porque eu desde o primeiro momento, o Solo Seco e Rachado também, ele aconteceu muito também a partir da música que, quando eu conheci Balai, assim, que foi uma surpresa, quando eu conheci a música dela, que é a que a gente usa no Solo Seco e Rachado, assim, e isso que Mila falou, né, dessa voz corpo, dessa voz performática, né, então ela é muito presente mesmo, esse corpo-voz é presente nos filmes, né, então agradecer
mesmo a oportunidade de conhecer todos vocês. Você, Mila, arrasou aí, muito legal de você estar aí como mediadora, maravilhosa. E toda a equipe que está por trás dos filmes, sabe? Apesar de os nossos filmes serem de equipe pequena, mas nem todo mundo está aqui, então outras pessoas também participaram dos filmes, agradecer muito, tanto o teatro quanto também o audiovisual. É uma arte que precisa de gente, né? Seja na hora do set ou depois disso, né? Quem vai editar, quem vai fazer a montagem, enfim, são vários detalhes, assim, que são pessoas que fazem, né? Então, agradecer muito a oportunidade de estar fazendo isso no Brasil, no interior do Brasil, da Bahia, sabe? Aqui em Vitória da Conquista. E é muito rico tudo isso. Obrigada aí, a oportunidade aí. Que lindeza. Então, deixa eu só complementar o que o Chiu sinaliza. E eu acho que nós nos fortalecemos juntos, assim, juntos, né? Então, os trabalhos, eu acredito que vai nos fortalecendo. E aí já teve vários outros desdobramentos, não apenas no cinema, né? Mas pensar esse lugar da performance, do corpo, do gênero, né? De discutir esses pontos. No final do ano passado, a partir desse trabalho, a gente conseguiu colocar uma obra associada com as fotografias, né, no Salão de Artes Visuais aqui da Bahia, né, que ficou em exposição no Museu de Arte da Bahia. E isso tudo vem de desdobramentos desse encontro, né? Destes encontros, assim, né? Que vai nos fortalecendo na arte, assim, né? Na presença da arte. Como desdobramentos, e Shirley já trouxe um pouco disso, de trabalhar um pouco, né? De pensar um pouco nesse lugar da psicomagia, dos atos psicomágicos. Nós já temos algumas coisas desenhadas, na verdade a gente já chegou até a ter um pouco, já teve a filmagem de um ato psicomágico, que agora a gente, com essa mesma equipe, que agora a gente vai dar continuidade e começar as etapas pós-filmagem, né? Vinculado também com esses atos psicomágicos e com esse lugar da performance, de discutir esse lugar também como um caminho para curas e um caminho para curas coletivas, assim, trabalhar juntos, assim, nos fortalecemos muito. E cada vez mais, quando a gente se encontra, eu saio sempre muito fortalecido e muito agradecido por todos esses nossos encontros e essas discussões, assim, né? Eu acredito que são extremamente necessárias e as pessoas precisam encontrar com essas questões por diferentes vias, para que elas toquem esses temas de diferentes maneiras. E aí, sensibilizar mesmo as pessoas, né? Trazer essas questões para a tona e colocar elas em discussão. E agradeço toda a equipe, toda a Ato 3, e estar junto com vocês aqui nessa discussão. Estou muito, muito feliz. E é isso. Obrigado, gente. Assistam os filmes. Gabi, quiser falar? Olha o tempo, olha o tempo. Gente, o tempo está curtíssimo, né? Mas eu quero dizer que eu me sinto representada pela fala de vocês e agradecer também aos encontros e a oportunidade de trabalhar com artistas incríveis e pessoas que eu passei a admirar muito mais depois de trabalhar junto, tá? E um cheiro, queria dar um abraço em todo mundo agora. Bom, para finalizar, eu diria que, assim, a gente está no processo de militância para o audiovisual, isso é um estado político, né? Você se colocar num lugar muito político, né? Para dizer para todos os agentes aí da cultura de que não precisamos sair daqui da cidade de Vitória da Conquista, do interior da Bahia, para fazer o que a gente quer fazer, né? Que é cinema. E acho que foi e tem todo um processo de desdobramento dos curtas, assim, que a gente tem curtas aqui que correram no Brasil, né? Foram para vários festivais, indo de encontro também a outras pessoas. E agora a gente chega num momento de celebração do cinema conquistense mesmo. E me interessa muito esse encontro entre os curtas, porque a gente teve a possibilidade, quem pôde assistir, de assistir um curta, respirar, pensar sobre. Agora, o que está me interessando, na verdade, é a relação entre os curtas, sabe? O discurso, o encontro de discursos que esse conjunto de curtas possibilita, sabe? Pensar todos eles como um só.
E isso tem me interessado muito nessa segunda semana de projeção. Então é isso, eu queria agradecer muito todo mundo da equipe, todo mundo aqui do Bate-Papo, Chio, Rick, Milena, o pessoal que fez acontecer o filme, mas que não está aqui, né? Yasmin, Rebeca, Sobral em começo, meio e fim. Enfim, é uma galera Cristiano Martins, uma galera que fez acontecer. E eu quero convidar todo mundo para assistir essa segunda semana de projeção. As exibições vão acontecer 8h30 da noite na TV UESB, aqui em Conquista e região, na TV UFMA, em São Luís do Maranhão. A gente também vai passar no YouTube, da Ato 3, a gente vai ter uma exibição online, e também em 4 salas de cinema Premiere, né? Enfim, da rede Premiere. Uma em Guanambi, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e Caetité. Então é isso, galera. Assistam e vamos conversar sobre os filmes depois. Maravilha, muito obrigada, mesa linda, adorei participar. E vão, assistam, acompanhem a mostra. Beijo, Balaia, beijo, Chio, beijo, Rick, beijo, Dan. E obrigada. Tchau, tchau. Aproveitem a mostra. Tá? E um cheiro, queria dar um abraço em todo mundo agora. Bom, para finalizar, eu diria que, assim, a gente está no processo de militância para o audiovisual. Isso é um estado político, né? Você se colocar num lugar muito político, né? Para dizer para todos os agentes aí da cultura de que não precisamos sair daqui da cidade de Vitória da Conquista, do interior da Bahia, para fazer o que a gente quer fazer, né? Que é cinema. E acho que foi e tem todo um processo de desdobramento dos curtas, assim, que a gente tem curtas aqui que correram no Brasil, né? Foram para vários festivais, indo de encontro também a outras pessoas. E agora a gente chega num momento de celebração do cinema conquistense mesmo. E me interessa muito esse encontro entre os curtas, porque a gente teve a possibilidade, quem pôde assistir, de assistir um curta, respirar, pensar sobre. Agora, o que está me interessando, na verdade, é a relação entre os curtas, sabe? O discurso, o encontro de discursos que esse conjunto de curtas possibilita, sabe? Pensar todos eles como um só. E isso tem me interessado muito nessa segunda semana de projeção. Então é isso, eu queria agradecer muito todo mundo da equipe, todo mundo aqui do Bate-Papo, Chio, Rick, Milena, o pessoal que fez acontecer o filme, mas que não está aqui, né? Yasmin, Rebeca, Sobral em começo, meio e fim. Enfim, é uma galera Cristiano Martins, uma galera que fez acontecer. E eu quero convidar todo mundo para assistir essa segunda semana de projeção. As exibições vão acontecer 8h30 da noite na TV UESB, aqui em Conquista e região, na TV UFMA, em São Luís do Maranhão. A gente também vai passar no YouTube, da Ato 3, a gente vai ter uma exibição online, e também em 4 salas de cinema Premiere, né? Enfim, da rede Premiere. Uma em Guanambi, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e Caetité. Então é isso, galera. Assistam e vamos conversar sobre os filmes depois. Maravilha, muito obrigada, mesa linda, adorei participar. E vão, assistam, acompanhem a mostra. Beijo, Balaia, beijo, Chio, beijo, Rick, beijo, Dan. E obrigada. Tchau, tchau. Aproveitem a mostra. Ya 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 ya